E o anime começa no ano de 2020. Uma garota tava correndo atrasada por seu primeiro dia de aula, eu acho. Enquanto corria, acabou trombando com um CLT, mas isso não é mais estranho aqui. Pois havia um cachorro andando de duas patas e ainda por cima vestindo roupas humanas. Eles são chamados de povo fera. A cena corta e é dito que a partir daquele ano, o Colégio Tsunora vai começar a receber alunos especiais. Basicamente, participantes de um dos programas especiais para o povo fera. Inclusive, os homens cachorros são uma espécie rara que nasceram devido a um experimento muito tempo atrás. Que experimento foi esse? Só Deus sabe. E o maluco que fez isso aí deve estar queimando no inferno. Aliás, todos eles estão sendo vigiados em um único lugar, na província de Saitama, com aproximadamente 3.000 habitantes. Tirando o muro que cerca a cidade, eles vivem semelhante aos humanos, igualzinho, são comuns. Tem até alguns que visitam o lado humano. Por esse motivo, os status especiais foi dado para eles, para assim aprenderem sobre a sociedade humana. Uma garota fala que ouviu falar que eles eram bastante violentos, mas o professor responde que ela pode ficar tranquila quanto a isso. Afinal, os únicos que foram aprovados para participar foram amplamente examinados pelo governo. Dito isso, nossa garota finalmente chegou no colégio, mas os portões já estavam fechados. Ela decidiu dar a volta e notou que havia alguém parado no mesmo lugar, com o mesmo uniforme da escola. Ela pergunta se ele também havia se atrasado e ele responde que sim. Como é novata, acabou se perdendo e acabou vendo o portão fechar na sua cara. Uai, ela jogou a mochila pro outro lado e começou a subir o muro. Ele perguntou o que ela tava fazendo, isso daí não vai dar ruim não? Mas ela fala que tá tudo bem, afinal são estudantes daquele lugar. Ela deu a mão e notou que o cara aqui não é um cara não, é um cachorro de pelo e olhos azuis. Por um segundo ela ficou surpresa, nem notou que ele havia pegado na mão dela. Ele agradece, pois ela havia ajudado ele a tomar uma decisão. Rapaz, mas a menina aqui ficou em choque. Além de ter falado com o homem fera, ela havia feito contato corporal. Ele pergunta se ela não vai descer ou não consegue descer. Já que é assim, ele pegou ela pelos braços e trouxe pra baixo. E ainda disse que ela é leve demais. Finalmente descobriu o nome da protagonista, que é Mari. Só tem Mari aqui no canal. Por sorte, ela chegou antes da aula terminar, mas tava nervosa demais. Ela fala que foi agarrada e segurada e chamada de leve por um homem fera. O professor apareceu e logo atrás dele o cachorro de mais cedo. Esse daí é o novo aluno com status especial que havia sido mencionado mais cedo. O nome dele é Hidaka Tsunagi. Os garotos do fundão já começaram a falar mal. Como assim ele vai estudar na nossa turma? Aliás, ele vai sentar do lado da nossa garota? Por que eu tô falando assim? Isso é estranho. Aliás, ele também é estudante do ensino médio com 16 anos. A Mari pensa que o lindo céu que ela sempre olhou agora estava bloqueado por uma grande parede de pelos azuis. No intervalo, os alunos estavam falando sobre o Hidoka ter uma voz muito profunda. Sem falar que o rosto dele é literalmente o rosto de um cachorro. No lado de fora tava cheio de paparazzi tirando foto. Parece até que nunca viram um homem cachorro falar e andar sobre duas pernas. A Mari tava incomodada. Essa gente aí tá falando muito alto na frente dele. Tomara que morda todo mundo aí. Ela resolveu agradecer por mais cedo, mas um garoto apareceu perguntando se ele podia falar com o cachorro. Rapaz, assim do nada, o Hidaka ficou até meio irritado. Esse miserável aqui tava zombando dele, sendo que o povo fera também são humanos. Seus ancestrais pode até ter se misturado com cachorro? De repente, ele toma um cascudo na cabeça pra largar de ser trouxa. Como é que ele faz uma pergunta dessa, rapaz, pra um cachorro? Ele parece até um macaco. Não foi eu que disse não, viu? Foi esse cara aqui que falou. Ele pergunta se ele iria gostar se alguém perguntasse se ele consegue falar com outros macacos. Que é isso, rapaz? Mas o Hidaka fala que tá tudo bem, ele nunca viu outros cachorros. Então, quando ele encontrar um, vai tentar falar com ele. O maluco aqui ficou surpreso, ele tava tranquilão. Ele responde que não pode ficar bravo. O cara pergunta do porquê, algum tipo de regra, mas foi ignorado. Aliás, o nome dessa figura aqui é Aida Ryukihiro. As amigas da Mari chamaram ela, então ela teve que sair. Mas naquele dia, apesar do seu enorme tamanho e da sua aparência chamativa, podemos dizer assim, ele era mais quieto do que qualquer outra pessoa da sala enquanto estudava. Obviamente, nossa garota ficou bastante curiosa, né? Afinal, ele senta do ladinho dela todo santo dia. Até agora, sua vida havia sido bastante normal. Ela iria pro colégio, faria novos amigos, faria caminhada nos seus dias de folga. Mas a sua visão do que é normal está começando a ficar cheia de coisas diferentes. Agora ela só consegue pensar se vai conseguir falar com ele amanhã. Mas de repente ela viu um grupo de garotos fazendo bullying com Hidoka, falando que ele era apavorante, grande e irritante. Mas nosso garoto apenas pede desculpas, pois não estava conseguindo passar. Mas esse lixo aqui responde que é porque ali não tem caminho pra ele passar. Novamente ele pede desculpas, pois gostaria de ir pra casa, mas o moleque aqui chama ele de besta e pergunta se ele é surdo. Ou talvez ele não consiga entender palavras humanas, afinal ele não passa de um cachorro. A Mari correu pra ajudar, mas o Hidaka simplesmente pulou a barra e passou pro outro lado. Só que ele não viu nossa garota e pra evitar colidir com ela, ele caiu dentro do rio. Ela ficou desesperada, sem saber o que deveria fazer. Mas calma lá, o povo fera não sabe nadar não, porque o maluco aqui sumiu dentro do rio. Ela não ficou pensando muito não, tirou a mochila das costas e pulou dentro do rio. Mas obviamente
obviamente ele sabe nadar e conseguiu sair dali sozinho. Mas pergunta do porquê ela fez aquilo. Ela responde que foi culpa dele ter caído dentro do rio e pensou que ele não sabia nadar. Mas ele fala que sabe nadar e na verdade foi ela que quase morreu afogada. De fato, é verdade, ela agradece por ter sido salva e agradece também por ele ter ajudado ela a descer do muro hoje mais cedo. Ela queria falar isso há muito tempo. E o que é isso aqui? O menino tá com o rabo mexendo? Afinal, aquela foi a primeira vez que um humano havia agradecido ele por ter feito alguma coisa. Ele agradece por ela ter se preocupado e como assim tem um cachorro ficando coradinho? Mas bom, ela pergunta do porquê ele não arrebentou aqueles trombadinha na porrada. Ele responde que ficou bastante irritado, mas é assim que os humanos são. E caso ele se deixe levar pela raiva, aí sim ele será chamado de monstro. Ele quer continuar sendo uma pessoa e pra isso deve aceitar aquilo que é normal ao seu redor. Tempo depois, a Mari chegou em casa falando que caiu dentro do rio, mas a mãe ficou surpresa, sua filha estava completamente encharcada e acompanhada por um homem fera. Mas fazer o que, né? O rio é sujo e ela mandou que eles fossem tomar banho rápido para não pegar um resfriado, o cachorro com resfriado. Tempo depois, ela estava agradecendo a mãe, que fala que tá tudo bem. A Mari chamou minha sogra para mostrar ali o negócio e o Hidaka tava tentando falar com um cachorro, mas obviamente ele não consegue entender um único latido sequer. A Mari pensa que ele é seu colega de classe e que é apenas um garoto bastante sensível. Tempo depois, ela bateu na porta do banheiro quando ele estava prestes a tomar banho. Ela pediu sua camisa para lavar e acabou vendo o corpão musculoso que ele possui. Na hora bateu na porta, bicho safado. Mas ele fala que tá tudo bem, ela pode entrar, não tem problema não, afinal a casa é dela. Sendo assim, ela colocou a roupa para lavar enquanto pensa que o povo fera é coberto de pelos. Mas esse abdômen é muito definido. Na hora ela pensou que tá parecendo uma pervertida. Tentou pegar o desinfetante ali, mas tava muito alto, ela teve que se esforçar quando ele decidiu dar uma ajudinha, mas tava muito perto e acabou batendo o focinho na boca dela. Ele pediu desculpas, mas ela fala que tava tudo bem e meteu o pé. Mas olha só, ela tá toda coradinha, que estranho. Enquanto ele pensa que ela tem um cheiro muito doce, um cheiro que flui direto da boca pro estômago. O coração tá batendo muito rápido e não é só o dele não, o dela também tá. Pronto, começou a putaria. Véi, que negócio estranho. Quem foi que fez esse anime aqui? Dia seguinte, cedinho, nossa garota tava correndo com seu cachorro, mas ficou cansada. Enquanto Hidoka tava indo pro colégio, quando de repente alguém pulou nas costas dele. De repente um monte de gente apareceu, gente não cachorro, perguntando se ele tava sendo intimidado ou algo do tipo. Mas ele ficou irritado e mandou todo mundo meter o pé. Ele não tá querendo ser mimado não. Então a cena muda pro colégio pra ele fazer uma cesta incrível, mas aí também é muita apelação. Todo mundo ficou perplexo com a cesta daquele nível, só era possível ver em torneios mundiais. O trouxa ali mandou ele entrar pro time de basquete, mas o povo fera não pode participar de clubes esportivos, até porque seria muito roubado. A Mari tava ali no fundo, pensando que queria continuar observando ele, viu o tanquinho e logo ficou toda coradinha, lembrando o que havia acontecido ontem. As amigas perguntam se ela tava curiosa sobre o Homem-Fera, mas ela responde que não. Obviamente elas não acreditaram e querem saber mais detalhes depois. O jogo acabou e esses trouxas aqui tava falando que aquela aberração ganhou vários pontos. E foi por causa disso que eles acabaram perdendo. Tempo depois, nossa garota tava indo levar os equipamentos para o depósito, mas olha só quem tava ajudando ela, nosso peludo da vez. Toda animada, ela fala que foi incrível ele jogando basquete, sem falar que ele marcou vários pontos. E o cachorro com vergonha! Ele revela ser bom em tudo que envolve esporte físico. A Mari pensa que ele tá muito fofo com as orelhinhas mexendo daquela forma. Por algum motivo, ela deseja conversar ainda mais com ele. De repente, alguém empurrou as barras de ferro contra ela. Foi o merdinha do time de basquete, esse trouxa aqui, que ainda por cima trancou eles dentro do depósito. Se passou um tempo e o Aido tava sentindo falta do Hidaka. Os trouxas apareceram falando que deixaram alguma coisa cair em cima dele e agora estavam planejando jogar o livro dele no lixo. O lixo humano, merdinha de cabelo branco aqui, fala que eles fizeram um excelente trabalho. Enquanto isso, Hidaka pulou na frente para proteger a Mari de ser atingida e acabar se machucando. Ela não se feriu, mas ele machucou a mão. Pata, não sei como deve falar. Ele pede desculpas por ter arrastado ela pra tudo aquilo, mas ela responde que não é culpa dele não, mas sim daqueles trouxas miseráveis que prenderam eles ali dentro. Ela amarrou uma toalhinha na mão dele e fala que tá bem fria até. Ele responde que geralmente elas estavam quentes, tão quente quanto a mão humana, mas fica fria no colégio por conta do seu nervosismo. Cachorro que fica nervoso. A menina amarrou o pano como se estivesse morrendo. Hidaka teve que ajeitar com mais força. Ele já estava acostumado com isso, porque na cidade do povo fera não tem muitos hospitais. Basicamente, eles só são levados para os hospitais humanos caso fique muito debilitado. E por esse motivo, ele deseja o mais rápido possível se tornar um médico. Assim, ele vai construir um lugar na cidade para conseguir tratar pelo menos de casos pequenos. Mas agora ele começou a pensar que em um colégio humano ele não vai conseguir estudar em paz. Ele tá se esforçando para não machucar ninguém, mas não sabe até onde vai conseguir suporte.
suportar. A Mari pensa que passar o tempo no colégio é algo comum pra eles. Ela pegou na mão dele enquanto pensa que gostaria que ninguém atrapalhasse o seu sonho. E fala que se ele ficar sempre nervoso vai acabar deixando ele cansado e assim dificultando seus estudos. E bom, talvez ela possa ajudá-la a esquecer, afinal ele é seu amigo. Na hora ela ficou toda vermelhinha, deu pra trás e acabou tropeçando e caindo. Ela quase bateu com a cabeça, mas novamente ele segurou ela bem de perto. Ela pegou na mão dele e percebeu que tava bem quentinha agora. Rapaz, de repente ele começou a cheirar ela. Havia um aroma doce muito forte e ele não tava conseguindo se segurar. De repente ele começou a lamber o pescoço dela. Que é isso aqui, cachorro? Pouca vergonha. Ele perdeu a cabeça, começou a lamber enquanto ela se perguntava como aquilo aconteceu. Ele é muito forte, ela não tava conseguindo se mover e ele veio com a bocona e o episódio terminou pelo bem da monetização do ADM. E se você gostou, e eu não sei porque você iria gostar desse negócio aqui, deixa o seu like aí pro próximo episódio. E também deixa o seu hypar pra ajudar na recuperação do engajamento do canal. Seu comentário também é muito importante, eu vejo tudo, viu? Dito isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe sempre nossa vida. Tchau, obrigado. Que anime estranho.